Então, é essa a questão de organizar e desenvolver em conjunto com a União e os estados. Também é incumbência do município exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. O que é que isso significa? Municípios só vão enviar dinheiro e verba para suas escolas. Os municípios não financiarão escolas da rede federal, nem da rede particular, nem da rede estadual. Capite? Vai exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Agora, a União ele exerce ação redistributiva sobre estados, municípios e DF. O Estado assume função redistributiva sobre toda a sua rede, também sobre os municípios, tá? Agora, os municípios só sobre suas escolas. O município também vai baixar normas complementares para o sistema de ensino. Significa dizer que o município, por exemplo, vai fazer a sua proposta curricular. Cada município tem o seu currículo. Então, ele pode baixar normas complementares. Ele pode deliberar como vai ser feito o atendimento educacional especializado, respeitando a legislação federal. Também é incumbência do município autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos do seu sistema de ensino. Agora, pertence ao sistema municipal de ensino, ao sistema e não à rede, as escolas de educação infantil privadas. De novo, a rede municipal de ensino, ela é composta pela Secretaria de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação e por todas as escolas e EMEI municipais. Muito bem. Agora, o sistema de ensino é maior. Por quê? O município vai credenciar uma escola, por exemplo, privada de educação infantil. Vai supervisionar. Perceberam? E alguns municípios que têm universidade, essas universidades não serão fiscalizadas pelos municípios, em si pelos estados. Eu coloquei um coração bem grandão aqui nesse próximo, incumbência do município, porque ela costuma cair muito em prova. Diz assim: oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas é incumbência do município. Mas também é incumbência do município oferecer com prioridade o ensino fundamental. De novo, o município vai oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, mas com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiver preenchidas e atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, ou seja, educação infantil e ensino fundamental. O município pode ofertar ensino médio? Pode, desde que a educação infantil e ensino fundamental tenham sido contemplados. O município pode oferecer ensino superior? Pode, desde que tenha atendido a educação infantil e ensino fundamental, que é a sua obrigação. Tudo bem? Esse é o que mais cai da incumbência do município. E vamos continuar com a incumbência do município. Diz assim: vai assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Claro, tem aquela alteração que eu comentei para o Estado, ela também vale para o município, que diz assim: que vai assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, mas vai permitir aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos. Então, município do interior de qualquer estado do país, o ônibus tem capacidade para 50 pessoas, tem 40 alunos, os professores podem fazer uso desses lugares vagos em trechos autorizados. Sétimo agora, instituir na forma da lei, que trata o artigo 14, os conselhos e fóruns escolares. Então, municípios têm a obrigação de instituir conselhos escolares nas próprias escolas e depois os fóruns dos conselhos escolares. Vejam, o fórum é uma reunião dos conselhos. Toda vez que a gente fala fórum, é uma reunião de conselheiros. Então, imagine que cada escola tem os seus conselheiros, aí, de acordo com as regiões, vai se compor os fóruns. Agora, os municípios também poderão optar por se integrar a sistemas estaduais de ensino ou compor com ele uma única rede de educação básica. Digamos que aqui em Mato Grosso do Sul ou em outro lugar do Brasil, tem uma cidade tão pequena e tão pobre que ele não queira ter uma rede de ensino. Então, ele pode atrelar todos os seus recursos a uma outra rede, município vizinho, mais rico, mais organizado, ou a própria rede estadual. Andemos para uma questãozinha. Vamos lá.
Segundo a LDB, a incumbência da União com a educação. Qual é a incumbência da União com a educação? Marquem aí a letra. A. Oferecer educação infantil em creche pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. Isso é incumbência da União, gente? Oferecer educação infantil em creches e pré-escola? Creches pré-escola é incumbência dos municípios. Então a A está errada. B de bola. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual? Bom, no corpo da lei diz que pode ter uma parceria, mas não vai assumir o transporte escolar. Muito bem, quem está respondendo aí. C. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem? Não. A União, quem vai oferecer o ensino médio a todos que demandarem, vai assegurar o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio, são os estados. A letra C são os estados, então não é incumbência da União. Sendo assim, a alternativa correta vai ser a letra D de dado, como vocês falaram, é incumbência da União prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao DF, municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo função redistributiva e supletiva. Foi fácil? Se foi fácil é porque vocês estão estudando, porque essa questão ela não é fácil. Parabéns, hein, meninas? Todas acertaram, mas não é uma questão fácil, não, é porque vocês estão prestando atenção, estão estudando. Vamos embora. 7. De acordo com a LDB, é incumbência da União, novamente, é elaborar os planos educacionais dos entes federados? É a União, é o governo federal quem elabora o Plano Municipal de Educação? Não. A letra A está errada. B. Organizar e manter os órgãos e instituições oficiais dos dois sistemas públicos de ensino? Calma lá. A União vai organizar e manter todos os órgãos do sistema público de ensino do município e do estado? Não. O município vai tomar conta dos seus órgãos e estados do seu. A União também dos seus, da rede federal. C. Assegurar o transporte escolar dos alunos das redes estaduais e municipal. É a União quem assegura o transporte da rede estadual? Não. Quem assegura o transporte dos estudantes da rede estadual é o próprio estado, e isso também para os municípios. Pode acontecer uma parceria, mas cada um tem responsabilidade sobre o seu. D de dado. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Opa! Opa! Essa aqui tem chance de ser a resposta. Vamos para E. Assegurar processo nacional de avaliação do desempenho dos professores. Na lei, na LDB, não existe essa previsão que a União tem incumbência de assegurar processo nacional de avaliação do desempenho dos professores. Mas no corpo da lei tem, claro, que é obrigação da União coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, por exemplo, no Censo da Educação Básica, que acontece coordenado pelo INEP. Por exemplo, quando o INEP faz avaliações de larga escala, ele divulga o IDEB, por exemplo. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Foi fácil essa? O que é que eu costumo dizer? A gente pode voltar lá na União. É incumbência da União. Deixa eu ver. Ah, essa aqui está lá no começo, gente, no artigo 4. Não foi aqui, não. Tá? Mas a resposta correta é letra D de dado. E aí? Eu vi que teve a primeira vez que vocês erraram. Então, a gente volta e consolida. Então, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação é função da União. Vamos para 8. Segundo a LDB, indica a alternativa abaixo que condiz, ou seja, que concorda, que está correto, com a incumbência dos municípios. Vamos lá. Letra A. É incumbência do município, dos municípios, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio? Tem uma mãozinha para baixo assim, ó, gente. Tem uma mãozinha para baixo. Se vocês quiserem colocar como errada. Não. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio é função do Estado, dos estados e não do município.
B. Autorizar e reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e estabelecimento do seu sistema de ensino. Quem avalia instituições de educação superior é a União, não o município. D de dado. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal. Município manda dinheiro para Estado e Distrito Federal? Não. Agora, a letra E diz assim: é incumbência do município exercer função redistributiva em relação às suas escolas. Aí sim, os municípios precisam financiar e redistribuir recursos à sua escola. A resposta da 8 é letra E. Muito bom. Parabéns, meninas. Vamos para o artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de quê? Veja, quais são as incumbências dos estabelecimentos de ensino que a gente chama de escola ou de EMEI? Elaborar e executar a proposta pedagógica é incumbência do estabelecimento de ensino. Depois nós veremos a dos professores. E aí vai ter uma pequena confusão. Elaborar e executar a proposta pedagógica, incumbência do estabelecimento de ensino. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e as horas estabelecidas. Precisa assegurar, ou seja, criar condições para que os dias letivos aconteçam na escola. Velar, olha o verbo, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Ele vai fiscalizar. O estabelecimento de ensino tem a função dos supervisores, coordenadoras, para velar o cumprimento do plano de ensino. Deixa eu voltar aqui que está... 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Veja, o estabelecimento de ensino vai prover meios para recuperar os alunos. Os professores vão criar metodologias. Vamos para o 6. Articular-se com a família e a comunidade, criando processos de integração sociedade-escola. As nossas festas, por exemplo, na escola, é uma forma. Reunião de pais e mestres. 7. Informar o pai e a mãe, ou conviventes ou não com esses filhos, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento desse aluno. É função da escola, do estabelecimento de ensino. 8. Notificar, essa tem caído bastante, hein? Notificar o conselho tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do permitido. Então, a escola precisa fazer o cálculo de quantas faltas são permitidas ao longo do ano, e quando um aluno atinge 30% desse permitido, a escola tem obrigação de comunicar ao conselho tutelar para que essa família seja notificada. Muito bem? 9. Promover medidas de conscientização, da prevenção e do combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que a gente chama de bullying, no âmbito da escola. Estabelecer ações destinadas a promover cultura de paz. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e de enfrentamento ao uso de dependências de droga. Tudo isso é função da escola, chamado estabelecimento de ensino. E instituir, na forma da lei, conselhos escolares. Gente, conselhos escolares nós temos. Tudo que vai se reunir para resolver. Tem um conselho escolar, nós temos grêmios estudantis, por exemplo, também são considerados como conselhos escolares, para que esses conselhos depois tenham seus representantes nos fóruns. Agora vamos falar das incumbências dos docentes. E a banca faz confusão para a gente cair em pegadinha com as funções da escola e com as funções dos docentes. Veja os docentes. É obrigação dos docentes participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Vou voltar aqui, ó. Elaborar e executar a proposta pedagógica. Quem elabora e executa é a escola. Quem participa da elaboração são os docentes. Capite? 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola. Professores elaboram e cumprem. Olha a escola, de novo. A escola vai assegurar o cumprimento e vai velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. O docente vai zelar pela aprendizagem do aluno. Vai zelar pela aprendizagem do aluno.
A escola vai assegurar o cumprimento dos dias letivos, vai prover meios para a recuperação dos alunos e os professores vão estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento. A escola, vamos lá, de novo, vai prover meios para recuperar esses alunos com menor rendimento e os professores vão estabelecer estratégias. Os verbos, eles nos ajudam a distinguir. 5. Os professores vão ministrar os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Esse desenvolvimento profissional, gente, são aquelas formações continuadas que acontecem em momentos de trabalho, ou na escola, ou na Secretaria de Educação, ou onde a Secretaria de Educação contratar. E 6, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Vejam o verbo. Os docentes vão colaborar com as atividades. A escola vai promover, estabelecer ações para promover cultura de paz. Não é essa, não. Vai... Deixa eu ver. Quero achar aqui o análogo. Vai articular-se, é o sexto, vai articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Tá bom? E os professores vão colaborar com essas atividades. Vamos para uma questãozinha? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 12, estabelece as incumbências dos estados, dos estabelecimentos de ensino. Eu vou dar um minutinho para vocês. Entre tais incumbências está qual? Então, dessas aqui, qual é a incumbência do estabelecimento de ensino? Um minutinho para vocês. Por favor, manifestem-se no chat. Tem algumas respostas que são até engraçadas, né? Alguém já falou ali dedo e dado. Temos mais respostas? Muito bem, vamos lá. Entre tais incumbências, eu estou falando das incumbências dos estabelecimentos de ensino. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Isso é incumbência da União. Coletar, analisar e disseminar informações, lembram? Não é incumbência do estabelecimento de ensino. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz. Aí, essa sim. As escolas vão estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz. Vamos voltar lá no texto? Cadê? É o 10, né? Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz. Aqui o 10. Então a resposta é a letra P de bola. Vamos ler as outras só para ver do que se trata. Assumir o transporte escolar dos alunos que residem a mais de 3 quilômetros? Não, não é incumbência da escola. Captar recursos de autofinanciamento junto a instituições parceiras? Não pode, a escola não pode sair pedindo dinheiro por aí. Quem tem que sustentar as escolas são as suas redes, né? No caso, as redes municipais ou estaduais. E recensear periodicamente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação na idade básica. Esse censo da educação básica, ele pode até acontecer nas escolas, entretanto, é incumbência da União, tá bom? Então, a resposta correta é a letra B de bola. Metade da turma acertou, a outra metade cambiou alternativas erradas. 10. De acordo com a LDB, assinale a alternativa incorreta. Lembra que eu falei? Incorreta, vocês param na prova, rabisca, sublinha, circula incorreta, quanto à incumbência dos docentes. Ou seja, não é incumbência docente. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Bota a mãozinha joinha ou joinha para baixo. Joinha para baixo, joinha para cima. Zelar pela aprendizagem dos alunos. O que é que vocês acham? É incumbência dos docentes? Sim. Estabelecer estratégias de recuperações de aluno de menor rendimento. O que é que vocês acham? Sim.
elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Isso é função do docente? Elaborar e cumprir o plano de trabalho? Dado, apoiar no transporte escolar dos alunos é função dos docentes? Alguém aqui já foi obrigado a dar carona para um aluno para levar ele para a escola? Aí você põe aquele joinha para baixo, assim, ó. O joinha para baixo. Então, se a questão 10 está pedindo a incorreta, então não é incumbência de um docente apoiar no transporte escolar dos alunos. Resposta letra D de dado. Não está aparecendo nada. Peralta, Cristiane, né? Parabéns. Vamos para o artigo 14. A lei dos respectivos estados e do município do Distrito Federal definirá normas de gestão democrática. Isso aqui é importante, gente, porque foi uma alteração de 2023 e vai acabar dizendo o que é gestão democrática numa escola. Primeiro, precisa acontecer algumas coisas. A primeira é que os professores participem da educação, a participação desses profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. É obrigação dos profissionais da educação e isso concretiza um dos critérios para a gestão democrática, a participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP. 2, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fórum dos conselhos. O que é isso? Quando fala das comunidades escolar e local. Nós temos uma comunidade escolar que ela envolve todos que participam daquela escola, que tem algum vínculo. Já a comunidade local estende-se à vizinhança da escola, uma praça, uma igreja, uma fábrica, aquela comunidade, a venda, a barraca que tem na frente, porque todos eles estão envolvidos com aquele deslocamento daquelas crianças. Não pode ter bar funcionando no horário de aula, bares, por exemplo. Então, isso também faz parte da gestão democrática. A comunidade local e a comunidade escolar participar dos conselhos e dos fóruns dessa escola. Agora, vejam, o conselho escolar, ele é deliberativo, quer dizer que ele delibera, ele estabelece ações, e ele é composto obrigatoriamente do diretor da escola, que é membro nato, ou seja, nasceu o conselho, o diretor está dentro. Mas também terão representantes da comunidade escolar e local, que serão eleitos nas seguintes categorias, são 5, vejam só. Primeira categoria entra professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Segunda categoria, demais servidores que exercem atividades administrativas na escola. Por exemplo, secretaria. Terceira, categoria dos estudantes. Quarta, categoria dos pais ou responsáveis. E quinto, membros da comunidade local. Professor, mas o rapaz que tem uma barraca e vende salgado na frente da escola pode participar? Pode e deve. Tá bom? Essa aqui é uma coisa importante que costuma cair nos concursos e processo seletivo. Agora vamos falar dos fóruns. Esses fóruns dos conselhos escolares, ele também é deliberativo. Ele tem a finalidade de fortalecer os próprios conselhos. E ele tem como objetivo melhorar a qualidade da educação. Mas ele é norteado por alguns princípios. O primeiro princípio é da democratização da gestão. Segundo princípio, democratização do acesso e da permanência à educação. E o terceiro, da qualidade social da educação. Eu não vi cair ainda essa questão, mas ela tem toda a cara de questão. 3 alternativas que eles podem botar em VOF. Parágrafo 3º diz assim, que o fórum dos conselhos escolares será composto de 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, ou seja, 2 representantes das secretarias de educação e 2 representantes de cada conselho daquela circunscrição. Então, se você mora na região X de uma cidade, 2 representantes de conselhos daquela região participarão do fórum. Também não vi ainda esse trecho da lei ser cobrado em prova, mas eu quis destacar aqui para vocês ficarem atentos e atentas. Agora, veja, nesse artigo 14, precisou-se explicar melhor, e aí o legislador criou o artigo 14A, que não substitui o 14, ele soma, diz assim: União, Estados e Distrito Federal adotarão, municípios também,
como princípios de gestão de suas redes de ensino, a transparência e o acesso da informação, devendo disponibilizar ao público, em meio eletrônico, informações acessíveis. Essa mudança de 2024, eu creio que será cobrado nos próximos concursos e processos seletivos. Então, eu sugiro que vocês marquem o coração para o artigo 14A. Vamos lá. Então, o que é que deve disponibilizar? Número de vagas disponíveis e preenchidas por instituições de ensino, a existência de bolsas e auxílios para o estudo e pesquisa concedida a estudantes, professores e pesquisadores tem que ser claro. Precisa também divulgar atividades ou projetos de pesquisa que aconteçam nessas instituições de ensino, nesse caso na educação superior. Também precisa divulgar a estatística relativa ao fluxo do rendimento escolar, ou seja, qual é o percentual de alunos aprovados e reprovados. Quinto, não precisa dizer os números, mas os percentuais, tem que ser claro isso. Quinto, execução física e financeira de programas e projetos de atividades direcionadas à educação básica. Quer dizer, todos nós precisamos saber o que os sistemas de ensino estão oferecendo dentro daquela escola, dentro daquele sistema de ensino. Sim, 6. Currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção e da instituição de ensino. Então, vejam só, você precisa ter acesso ao currículo do diretor da sua escola. Você precisa saber qual é o currículo acadêmico e profissional daquele reitor daquela universidade, daquele EMEI. É lei, está aqui, você tem que ter acesso. 7. Pautas, ter acesso a pautas e atas de reuniões de todos os conselhos. Conselho Nacional da Educação, Conselho de Educação do Estado, Conselho de Educação do município. Então, como são documentos públicos de participação da comunidade escolar e local, todos têm que ter acesso. Então, esse trecho da LDB não existia, ele passou a existir esse ano, tá, gente? Então, é importante a gente destacar. Tá, agora vejam, os sistemas de ensino, eles precisam assegurar as unidades escolares de educação básica progressivos graus de autonomia. E aí, a gente vai dizer agora o que é cada sistema de ensino. Quem é que compõe o sistema de ensino federal? É importante lembrar, o sistema de ensino federal ele é maior do que a rede federal. A rede federal é a educação escolar que acontece dentro do âmbito federal. Já o sistema de ensino federal envolve mais coisas. Vamos lá. As instituições mantidas pela União. Só isso aqui já tem, por exemplo, o MEC, o Conselho Nacional da Educação, o FNDE. Tudo isso não são instituições escolares, entretanto, são instituições mantidas pela União. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, veja, todas as universidades federais, todas as universidades ou faculdades privadas fazem parte do sistema de ensino federal. E também os órgãos federais de educação, como eu falei, o Conselho Nacional da Educação, o FNDE, CAPES, MEC e vários outros, CNPq. Sistema de ensino estadual. Quem é que compõe? As instituições de ensino mantidas pelo respectivo poder público estadual, as escolas estaduais, por exemplo. 2. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Aqui tem uma pegadinha. Quer dizer que se a universidade ou faculdade for pública de um determinado município, ela pertence ao sistema de ensino estadual, porque ela sofrerá a fiscalização do Estado, mesmo pertencendo ao município. 3. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada. A escola foi de ensino fundamental ou de ensino médio e foi privada, pertence ao sistema de ensino estadual e é ele quem vai autorizar, credenciar e fiscalizar. 4. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Lembrando que o Distrito Federal acumula funções de Estado e município. Agora vamos falar do sistema de ensino municipal. Primeiro, instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil que são mantidas pelo município. Vejam, se a escola é de ensino médio, mas foi criada e mantida, ou seja, financiada pelo município, ela faz parte do sistema de ensino municipal. As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, ou seja, educação infantil privada, faz parte do sistema municipal. Professores, se a escola tiver
educação infantil e ensino fundamental, ela vai participar de 2 sistemas de ensino, do municipal com relação à educação infantil e do estadual com relação ao ensino fundamental. E também faz parte do sistema de educação municipal os órgãos municipais de educação. Que órgãos são esses? Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação. Vamos andando. Atenção, lá vem uma questão. Indique a alternativa abaixo que condiz com a incumbência do município. Eu vou ler com vocês para a gente dar dinamicidade, que são 9h20, a gente vai acabar 10 horas hoje. Bom, incumbência do município. Elaborar a proposta curricular para todas as escolas públicas localizadas no município. De novo, é incumbência do município elaborar a proposta curricular para todas as escolas públicas localizadas no município? Joinha ou joinha para baixo? Põe aí, gente. Essa é importante que vocês respondam. Vocês acham que é incumbência do município elaborar uma proposta curricular para todas as escolas públicas só porque ela está no município? Não, porque dentro de um município nós temos escolas públicas federais, estaduais, municipais e da rede privada. E o município, ele tem incumbência com as suas escolas e com as de educação infantil privadas. Então a A está errada. Vamos para B. Organizar e manter todas as escolas da rede pública e privada. De novo, organizar e manter todas as escolas das redes públicas e privadas. Mãozinha, joia para cima ou joia para baixo? Exatamente, está errado. C. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. O município, ele assume o transporte? Não. Ele pode até dar carona. Ele pode ter um regime de colaboração, mas nunca assumir. Não é responsabilidade dele. D. Lembrando que a gente está falando do município. D. Prestar assistência técnica financeira aos estados, Distrito Federal. Não tem como o município financiar estados e Distrito Federal. Errado. Então, a resposta correta é a letra E, que diz assim: autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Correto. Essas questões, assim, elas são bem complicadas de responder no dia da prova. Eu espero que vocês fortaleçam bem esses estudos para chegar forte no dia da prova. 15. Em relação ao artigo 18, o qual trata sobre o sistema de ensino municipal, assinale a alternativa correta. Letra A. Vamos lá, joia para cima, joia para baixo. Falando do sistema de ensino. Sistema de ensino é maior que rede. Sistema de ensino municipal. Compreende as instituições de ensino fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada? Quem botou mãozinha para baixo acertou. O ensino fundamental da rede privada faz parte do sistema de ensino estadual. B de bola. Compreende as instituições de educação superior criadas e mantidas pelo município? Isso faz parte do sistema municipal? Aqui é a pegadinha mais forte. O município nunca terá no seu sistema de ensino universidades. Ele pode manter, mas quem vai fiscalizar e autorizar são os estados. Então, mesmo que a universidade, a faculdade seja pública, municipal, ela vai pertencer ao sistema de ensino estadual. É uma pegadinha, porque o município não pode criar uma faculdade e ela própria fazer a sua fiscalização. Ela pode até fazer isso nas escolas públicas, escola de educação básica, ensino superior não. Então a B está errada. C. Compreende as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada? As escolas de educação infantil da rede privada faz parte do sistema de ensino do município? O que é que vocês acham? Lembra que a gente está procurando a correta, tá, gente? D de dado. Compreende as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Faz parte do sistema municipal qualquer instituição criada do ensino superior? Não. A letra correta é a letra C. O sistema de ensino municipal compreende as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Pensem assim. Quem fiscaliza uma escola de educação infantil? Uma escola que ofereça educação infantil é o município. Então, todas as escolas privadas de educação infantil
compõe o sistema municipal de educação. Compõe o sistema, mas não faz parte da rede municipal. A rede municipal só as escolas públicas. Sistema é algo maior. Difícil essa, né? Tranquilo? Querem fazer pergunta com relação a isso? Quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha. De boa? Posso andar? Então, vamos embora. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam em categorias. Primeira categoria, podem ser escola pública, instituição de ensino pública, que ela é criadas ou incorporadas, mantidas ou administradas pelo poder público. As privadas, perdão, elas são entendidas e mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Muito bem. Mas também existem as instituições comunitárias, e aí tem leis específicas para regulamentar instituições de ensino nesses 3 níveis, categorias administrativas: instituições públicas, instituições privadas, instituições comunitárias. Muito bem. 21, a educação escolar compõe-se. Veja, essa questão é importante, porque muita gente erra. Foi uma das primeiras falas que eu fiz na abertura dessa aula. A educação escolar compõe da educação básica, formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, e também pela educação superior. Resumindo, a educação escolar é composta pela educação básica e pelo ensino superior. Então, não se confunda a educação escolar com escola. A educação escolar é no sentido de que ela está organizada em legislações, em diretrizes, com currículo específico. Muito bem. Agora, falando específico da educação básica, vamos responder algumas questões. Quais são as finalidades da educação básica? Tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Essa é a finalidade da educação básica. Agora, a escola poderá reclassificar um aluno? Sim, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se trata de transferências entre estabelecimentos situados no país ou no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Veja, o aluno chegou do exterior e a escola fez um exame de uma avaliação diagnóstica para entender qual o nível de desenvolvimento dele. Ele cumpre quais critérios? Ela pode reclassificar? Pode. Esse aluno pode subir ou descer, falando no sentido de ano. Ele pode, digamos que ele tenha um certificado de 2º ano do ensino fundamental, mas ele pode voltar, permanecer no 2º, voltar para o 1º ou avançar para o 3º. A LDB permite isso aos sistemas de ensino e isso é delegado à escola. O que saber sobre o calendário escolar? Bom, o calendário escolar ele vai adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem reduzir o número de horas letivas previsto na lei. Veja, nós temos uma quantidade de horas prevista específico. Na educação infantil e no ensino fundamental, é no mínimo de 800 horas, de 200 dias letivos. Agora, no calendário escolar, existem cidades que ela tem enchente, existem cidades que acontecem catástrofes, uma chuva demasiada, uma colheita que para quase toda a cidade, e isso afeta o calendário. Então, os sistemas de ensino, eles têm autorização para organizar e reorganizar esse calendário, mas não pode reduzir as horas. De novo, pode reduzir dia, colocar dia no feriado, pode colocar em momentos que seriam férias ou em recesso, mas não pode reduzir a quantidade de horas. Bom, então, mais outra observação. A educação básica pode organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regulares de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade e na competência. O que nós temos mais comum no Brasil é a educação básica organizada em séries anuais. Então, nós temos lá, vamos lá, 1º ano do ensino fundamental, 2º, 3º, 4º, 5º, até o 9º, depois o ensino médio com 3 séries. Então, isso é uma organização. Pré-escola, grupo 4, grupo 5, e aí vai. Bom, agora, a escola pode reclassificar, como eu falei para vocês, os seus alunos.
E esse calendário ele pode ser flexível de acordo com peculiaridades locais, movido por manifestações climáticas e econômicas. Tem cidades aqui no Brasil que fecham de neve, cidades de região muito alta. Passamos uma situação agora no Rio Grande do Sul, vocês acompanharam pelo noticiário, de uma enchente assim fora do comum, então afetou todo o calendário escolar. Regiões do Pantanal do Brasil, Mato Grosso do Sul, alagam, afeta também o calendário escolar. Agora vamos para normas gerais que afetam a educação básica, o nível fundamental e médio. Ele vai ser organizado de acordo com algumas regras comuns, fundamental e médio. Primeira regra, carga horária mínima anual de 800 horas, mínima, para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio. E o ensino médio já teve algumas mudanças com relação à hora, mas esse artigo permaneceu. E 200 dias letivos, estamos falando de ensino fundamental e médio. Fundamental, 800 horas, ensino médio, no mínimo, 1.000 horas, e 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para exames finais. Muita gente erra essa questão. 200 dias são letivos fora os exames, tanto para o ensino fundamental e médio. Por que isso não está para a educação infantil, professor? Porque a educação infantil ela não tem caráter de retenção, não tem aprovação ou reprovação. Todos estarão, aspas, aprovados e vão seguir o fluxo de acordo com a sua idade. E por isso não tem exames finais. Isso também acontece com relação às avaliações de primeiro ano. O primeiro ano não retém. O primeiro ano do ensino fundamental não retém o aluno. Ele pode ser reprovado por falta. 2. Classificação em qualquer série ou etapa, exceto na primeira do ensino fundamental. Os sistemas de ensino vão classificar os seus alunos por nota e por critérios qualitativos, como diz a LDB, e eles vão avançar na sua idade, juntamente com a sua série, de acordo com a classificação, mas ele pode ficar retido por nota. Bom, agora, quais são esses critérios de classificação? O primeiro deles é por promoção para os alunos que cursaram e tiveram aproveitamento. Aqui no Brasil, a média regular é 6, em algumas escolas é 7, mas após os exames finais a média cai para 5. Então, atingiu aquela média, ele vai ser promovido e vai ser classificado para a próxima série. Agora, nos estabelecimentos que adotam progressão regular, o regime escolar pode admitir formas de progressão parcial. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e em outros estados, o aluno pode reprovar, ficar retido em um determinado componente curricular, por exemplo, matemática, ele avança para a segunda série do ensino médio e ele vai fazer uma progressão continuada, ou seja, ele vai cursar essa matemática de uma outra forma para que ele possa avançar no primeiro ano e não ser retido em todos os componentes curriculares. 4. Poderão organizar-se em classe, em turmas, com alunos, séries de diferentes níveis de matérias. Isso acontece muito com línguas estrangeiras e artes. Então, digamos que a escola ela oferte inglês, língua inglesa, uma escola do campo. Essa escola do campo só tem quatro salas. Estou criando uma situação hipotética. Posso reunir todas essas salas e trabalhar a língua estrangeira. Então, é uma classe ou uma turma para um determinado componente curricular. Isso acontece com língua estrangeira e com arte. Sobretudo. Bom, também é importante a questão da verificação do rendimento escolar. O rendimento escolar, ele obedece a alguns critérios e esse cai demais em prova, principalmente a letra A, que diz assim, que a avaliação deve ser continuada e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e prevalência dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. O que é que isso quer dizer? Que o conselho escolar, o conselho de classe, o conselho que se reúne para aprovar ou reprovar após os exames finais, ou antes dos exames finais, ele precisa considerar aspectos qualitativos, ou seja, como foi o desempenho daquele aluno no seu desenvolvimento psicomotor, afetivo social e cognitivo. A nota que ele tira, ela efetivamente retrata o desempenho das competências e habilidades que ele teve ao longo do ano? Muitas vezes a criança passou por situações de abuso, abandono familiar, falecimento de ente querido,
e a prova, o resultado, nota, ficou prejudicado, mas ele tem um desempenho acima da média. Então, por isso que as avaliações, elas priorizam aspectos qualitativos em detrimento aos quantitativos. B, possibilidade de aceleração dos estudos para aluno com atraso escolar. Então, se o aluno está com uma defasagem na idade séria, ele pode ser acelerado desde que faça uma avaliação. Vamos dar um exemplo. O aluno ficou retido no segundo ano de ensino fundamental porque ele não desenvolveu as habilidades de alfabetização requeridas. Muito bem. Quando chegou ao final do primeiro bimestre, ele ficou retido no segundo ano. Quando chegou ao final do segundo bimestre, ele apresentou um desenvolvimento completo para o final do segundo ano. Então, a escola pode fazer uma reavaliação e acelerar esse estudo e ele avançar para o terceiro ano, que é onde ele deveria estar pela idade própria. 3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação de aprendizado, como eu falei. Aproveitamento, sobretudo alunos transferidos. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Significa dizer que se ele concluir com êxito um estudo em um outro local ou na mesma cidade, ele pode ser avançado, a que a gente chama de classificação. Obrigatoriedade dos estudos de recuperação. Isso faz parte da verificação do rendimento escolar. Obrigatoriedade dos estudos de recuperação, dando preferência paralelos ao seu período letivo. Significa dizer que essa recuperação ela vai acontecer ao mesmo tempo, em paralelo, para os casos abaixo desse rendimento escolar, a serem disciplinados por cada instituição de ensino pelos seus regimentos internos. Agora, o controle da frequência fica a cargo da escola e cabe a cada instituição de ensino expedir os seus históricos escolares e as suas declarações de conclusão. Antes, só as secretarias de educação ou as antigas regionais, as delegacias ou as diretorias regionais, elas que faziam essa certificação. Hoje, cada escola pode emitir os seus certificados de conclusão de curso. Isso ajuda demais, porque concentrava muito a emissão de documentos nas secretarias. Continuando aqui, gente, falando um pouquinho agora da formação geral básica. Essa formação geral básica, para o ensino fundamental e médio, para o ensino médio, né? Educação geral básica, 2.400 horas, mediante articulação com a Base Nacional Comum Curricular. Formação geral básica, gente, significa tudo que está atrelado à Base Nacional Comum Curricular. Agora, no caso de uma formação técnica profissional, que são os cursos técnicos do 5º itinerário formativo, porque eu não sei se vocês estão familiarizados com o ensino médio, o ensino médio ele acontece da formação geral básica, dentro da BNCC, e também acontece nos itinerários formativos. Os itinerários formativos, eles têm lá a linguagem e suas tecnologias, eles têm lá ciências humanas e suas tecnologias, e o 5º itinerário formativo é o ensino profissional e técnico. Significa dizer que para você ter um curso técnico, você tem que estar matriculado nesse itinerário formativo. E quanto você, aluno, vai ter acesso à formação geral básica? Nesse caso, o artigo 36 prevê 2.100 horas, admitindo 300 horas como complementar dentro do itinerário formativo. O que é que isso significa? Que um aluno matriculado no ensino médio regular, ele vai ter, no mínimo, 2.400 horas de tronco comum, formação geral básica, e o da educação profissional, 2.100 horas. Professor, mas ele fica prejudicado? Em alguma medida, sim, porque o aluno do ensino médio regular, ele vai ter uma carga horária maior de história, língua portuguesa, de matemática, porque o aluno do ensino profissional, ele precisa ter também uma quantidade de horas para a formação técnica. Veja o que o artigo 36 diz. Os itinerários formativos articulados com parte diversificada terão carga horária mínima de 600 horas. Significa dizer que o ensino médio precisa ter, no mínimo, 3.000 horas. Isso era até 2024. 3.000 horas. Teve essa alteração agora em 2024, perdão. 3.000 horas. E o ensino técnico também 3.000, mas a carga técnica é maior dentro do itinerário formativo 5. Vamos ver agora um pouco sobre classificação de etapas e modalidades, exceto para o primeiro ano, gente. Repetindo aqui, ó.
Quando é que o aluno pode ser classificado? Por promoção, por transferência, independente de sua escolarização anterior. Quando ele é reavaliado, quando ele sofre transferência, ou quando ele vem mediante avaliação feita na escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, que permita sua inscrição em série ou etapa adequada conforme regulamentação de cada sistema de ensino. Então, é possível classificar um aluno numa série superior a que ele estava no ano anterior? É possível, mas ele precisa ser reavaliado. O aluno transferido, ele pode ser classificado para cima ou para baixo do ano que ele efetivamente concluiu? Pode, a critério de cada sistema de ensino. Isso aconteceu muito durante a pandemia. O aluno veio de uma escola do campo, da pandemia, e ele veio com certificado do terceiro ano do ensino fundamental. Quando ele chega na escola, o aluno não reconhece as letras do alfabeto. Bom, como é que ele está no terceiro ano? Não tem condições, ele vai voltar para consolidar habilidades essenciais para que ele conclua seu processo de alfabetização. Falando um pouquinho agora de currículo, nós temos aqui que são obrigatórios currículos para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Neste caso, lembrando, formação geral básica dentro da BNCC, 60% de todo o currículo, e a parte diversificada, que fica a cargo de cada sistema de ensino, onde a gente vai garantir que sejam trabalhadas questões locais. Cultura local, geografia local, relevo, manifestações culturais, populares, monumentos, patrimônio cultural, patrimônio histórico. Essa é a parte diversificada. A música, a arte. Bom, e quais são os casos de educação física que são facultativos? Então, eu acho interessante demais isso aqui. Todos são obrigados a praticar educação física na escola, todos. Mas tem as exceções. Então, o estudante que tem prole é filho ou enteado. Você teve prole, você tem uma responsabilidade a mais. Então, você está dispensado da educação física, da prática do itinerário formativo, educação física. Também, quem tem trabalho igual ou superior a 6 horas naquele dia. O estudante trabalhou 6 horas ou mais naquele dia, ele está dispensado da educação física. Isso acontece muito com o pessoal da modalidade EJA, embora muitos também gostem de participar. Bom, maiores de 30 anos. Então, eu tenho 45. Se eu tivesse matriculado na escola básica, eu estaria dispensado da prática de atividade física, de educação física. E quem presta serviço militar inicial ou similar. Você está no curso da Polícia Militar ou é recruta do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, você está dispensado da prática da educação física, até porque lá eles praticam bastante. Bom, portadores de infecções. Bom, existe uma lei específica para regulamentar essas infecções. Normalmente são infecções contagiosas, tuberculose, por exemplo. Então, esses também estão dispensados da prática de atividade física. Essa questão, ela não costuma cair em prova, mas quando cai, o índice de erro é muito alto. Então, por favor, dêem uma atenção. Se vocês lerem só esse resumo aqui, já dá conta. Falando agora da BNCC. Existem na BNCC componentes curriculares. E os componentes curriculares da BNCC, eles estão tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Na educação infantil, trabalha-se campos de experiência que não são componentes curriculares. Os campos curriculares do ensino fundamental, nós temos, por exemplo, língua portuguesa, arte, matemática, história, geografia. No ensino médio, lá temos de diferente sociologia, química, física. Muito bem. Para que sejam incluídos novos componentes curriculares na BNCC, é necessário e obrigatório que o Conselho Nacional de Educação aprove essa mudança e que isso seja homologado pelo Ministério da Educação. Então, não é simples incluir novos componentes curriculares na BNCC. Falando agora de estabelecimento de ensino fundamental público, é obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira. Veja, é obrigatório história e cultura indígena e afro-brasileira. Especificamente obrigatório nos componentes curriculares e nos assuntos educação artística, que é arte, literatura, que está dentro de língua portuguesa, e história brasileira. Vejam. Então, a história e a cultura indígena e afro-brasileira devem ser abordados na educação artística, na literatura
e na história brasileira. Porque antes, arte era chamada educação artística, em 96, quando a LDB foi aprovada. Literatura também era uma disciplina, ensino médio, por exemplo. E história brasileira, a gente tinha história geral e história do Brasil. Por isso que a legislação ainda está assim. Tá bom? Então, cultura indígena e afro-brasileira é obrigatória no currículo no Brasil. Vamos para uma questãozinha? Estamos nos finalmente. O currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, ser complementada a cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por parte diversificada. Segundo a LDB, a educação física é integrada à proposta pedagógica da escola e componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que... Vai lá, meninas, 30 segundinhos para vocês. A quem é facultada a prática da educação física? Letra A. A quem cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 5 horas. B. Esteja prestando serviço militar inicial. C. Possua algum tipo de deficiência física. D. Seja maior de 25 anos de idade. E E. Tenha filhos ou sobrinhos matriculados na rede pública de ensino. O que é que vocês acham? Bom, quem respondeu B de bola acertou, porque é facultado àqueles que estão prestando serviço militar inicial. Agora, a letra A diz assim, cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 5 horas. Não, 6 horas. Possua algum tipo de deficiência? Não. Tem que ter aquelas infecções previstas em lei. Seja maior de 25 anos? Não, 30. Tenha filhos ou sobrinhos e teados? Não, sobrinho não, né? Não é matriculado na rede de ensino, é que tenha prole. É o que diz a lei, tenha prole. Sobrinhos matriculados, aí forçou a barra, né? Vamos embora. Falando um pouquinho agora sobre a educação infantil. Acho que vai dar tempo de a gente falar da educação infantil. Fazer um rapidinho. Ensino fundamental e ensino médio a gente conclui por hoje. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica e ela é ofertada pelos municípios. Pode acontecer do Estado ofertar? Pode, em regime de colaboração, quando o município não tem dinheiro para ofertar. O Estado vai lá e garante. Mas é a primeira etapa da educação básica, lembrando que as 3 etapas são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Bom, também sobre a educação infantil. Ela é oferecida em creches e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos. Pré-escola de 4 a 5 anos. Bom, a educação infantil ela vai desenvolver integral, promover o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos. Destaquem isso, por favor. Desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Porque na prova, se ele colocar psicomotor, afetivo social, vai estar errado. A lei é cobrada o texto frio, ou seja, na íntegra. E a íntegra diz que o desenvolvimento dos seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. E complementando a ação da família e da comunidade. Significa dizer o seguinte, que a escola não é a principal instituição social para, aspas, educar as crianças. A educação que acontece nas escolas é uma educação escolar, mas ela vai complementar a ação da família e da comunidade. Porque o sujeito se desenvolve primeiro na família, na comunidade e depois na escola. E depois tudo em conjunto quando ele tem acesso. E o artigo 6º sobre a educação infantil diz que é dever dos pais ou dos responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, na pré-escola. É obrigatório. Mas a educação infantil, ela não começa aos 4, ela começa aos 0. Não esqueça isso. A educação infantil dos 0 aos 5 e a educação infantil obrigatória, 4 e 5. Como é organizada a educação infantil? Bom, primeiro é importante dizer que a educação infantil ela tem carga horária mínima de 800 horas ano e distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. Não tem aquela observação de exames finais, porque isso fica para o ensino fundamental e médio. Bom, o atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias, nós chamamos isso de turno parcial, e 7 horas diária no turno integral. Então, no mínimo 4 horas no parcial e 7 horas no turno integral. Bom,
Na educação infantil, vai acontecer a expedição de documentos que permita testar o processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança. Isso é obrigação da escola, do EMEI, ou do CEINF, como cada município chama. Bom, também na organização da educação infantil existe o controle da frequência pela instituição de ensino e é exigida uma frequência mínima de 60% das horas totais. Vejam bem, educação infantil, 60% é a frequência mínima exigida. Ensino fundamental e médio, 75%. De novo, educação infantil, 60% de frequência. Ensino fundamental e médio, 75%. Você vai dizer, professor, mas o aluno não reprova na educação infantil. Não, mas os pais podem ser notificados. Lembrem que a gente falou que quando atende 30% das faltas permitidas, o conselho tutelar será notificado. E a criança, os pais podem ser notificados, em última instância, podem perder a guarda, porque isso aqui é o que o corpo da lei prevê como obrigação da frequência na idade obrigatória, né? Então, existe a avaliação mediante acompanhamento do registro de desenvolvimento da criança, mas esse registro, gente, essa avaliação, ela não tem o objetivo de promover para o ensino fundamental. É para acompanhamento do desenvolvimento da criança e para a gente adaptar melhor a nossa prática pedagógica às necessidades e os direitos da criança. Vamos para a questãozinha? 9h54. Daqui a pouco a gente encerra. Elizabeth, Edir, deixa eu ver quem mais está com a gente. A Peralta, a Shirley. Bom, então acho que a gente vai ter que encerrar na educação infantil, né? Segundo a LDB, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 6 anos, está errado, marque aqui, gente, eu vou corrigir isso, o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, esse enunciado está errado, de idade em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e social, está correto, complementando a ação da família e da comunidade, correto, conforme ainda o artigo 31, que estabelece regras na organização da educação infantil, analise algumas dessas regras e assinale a afirmativa correta. Gente, eu peço desculpa, eu copiei e colei da banca, mas estava errado essa parte do enunciado. O resto está correto. Então, vamos ver quais são as regras na organização da educação infantil. Vocês analisam comigo, vão colocando o joinha, por favor. Bom, expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Isso está certo ou está errado? O que vocês acham? Boa. É função da escola expedir documentação que permita atestar o processo de desenvolvimento da criança. Está correto. Mas ela quer a correta? Então já fechou, né? Atendimento à criança de no mínimo 6 horas diárias. É isso? 6 horas diárias no mínimo? No turno parcial? O turno parcial são 4 horas e o turno integral 7 horas. A B está errada. C. Controle de frequência pela instituição de ensino pré-escola. Exigida a frequência mínima de 75%? Não. Isso serve para ensino fundamental e médio. Na educação infantil são 60%. E D de dado diz assim, a carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 180 dias. Não. No mínimo 200 dias letivos. E por isso, a letra A está correta, porque é a obrigação da Escola de Educação Infantil expedir documentos que permitam atestar o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Gente, eu vou encerrar hoje na educação infantil,